Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Se você está assistindo esse vídeo, provavelmente você tem problema com a acne, né? Talvez você já tenha tentado diversos tratamentos, já tenha usado skincare, pomada, remédio, e nada funcionou. As espinhas continuaram voltando. E aí agora você está aqui procurando entender por que você não consegue ter uma pele saudável. Bom, se você quer entender um pouco mais sobre o tratamento da acne, fica comigo nesse vídeo que eu quero conversar com você sobre a relação da nossa pele com a nossa digestão e quais os sinais que o seu corpo dá mostrando que a sua digestão é um fator que está piorando as suas espinhas. Bom, eu gosto de explicar para todo paciente meu ou quem eu converso sobre esse assunto que a nossa pele é só um reflexo de alguma alteração que está acontecendo dentro do nosso organismo. E os estudos mais recentes cada vez mostram essa conexão da nossa digestão com a nossa pele. Nesse estudo de 2022, eles aprofundaram esse assunto sobre essa conexão da nossa pele com a nossa digestão. E nessa imagem fica bem claro como essa relação se estabelece. Então, o que eles viram nesse estudo, né? Pacientes com doença de pele, por exemplo, psoríase, acne, dermatite, rosácea, tinham questões de saúde intestinal. E aí, qual a conexão? O que os estudos mostram? Quando existe disbiose, que é essa alteração das bactérias e dos micro-organismos, né? Não só bactérias, fungo também, quando existe um desequilíbrio do tipo de bactéria e de micro-organismo presentes no nosso intestino, isso é chamado de disbiose. Num quadro de disbiose, que é muito comum entre as pessoas hoje em dia, existe uma alteração tanto de toxinas desse ambiente, essas bactérias patogênicas elas produzem mais toxinas. Existe também uma alteração da nossa produção de neurotransmissores lá no nosso trato digestivo e existe um aumento da reatividade das nossas células do sistema imune, porque o nosso sistema imunológico ele tenta balancear e reequilibrar esses micro-organismos presentes no trato digestivo. Quando isso não consegue ser feito, essa produção de células do sistema imune fica alterada também. E aí, todos esses produtos chegam na nossa pele e geram um aumento de inflamação. Além de gerar um aumento de inflamação, também geram um desequilíbrio da microbiota da nossa pele. Então a gente já tem um desequilíbrio inicial lá no nosso intestino e isso consequentemente leva a um agravamento desse desequilíbrio de bactérias na nossa pele. Para quem tem acne, que é uma condição de saúde que tem relação com supercrescimento bacteriano, esse desequilíbrio agrava os sintomas de pele. E aí, quando a gente pensa em disbiose intestinal, a gente precisa pensar em todos os fatores que também levam isso a acontecer. Então, por exemplo, uma mastigação alterada, um mau funcionamento da sua parte estomacal, seja com alteração da produção de ácido, seja por alguma outra questão, tudo isso vai culminar com uma alteração lá no seu intestino, que é a última porta de conexão entre o meio externo com o meio interno. Então, se existe, por exemplo, um aumento de produção de toxinas lá no seu intestino, isso vai cair na sua corrente sanguínea e vai ter um efeito sistêmico no seu corpo, o que faz com que tenha esse efeito de aumento de inflamação na sua pele. Bom, e além dessas questões, a gente também precisa pensar que o intestino é o nosso órgão que é responsável pela absorção daquilo que a gente come. Se você não tem um intestino e uma parte digestiva que está funcionando bem, a chance de você ter uma deficiência nutricional por não conseguir absorver aquilo que você está comendo é muito grande. Então, uma coisa que eu vejo muito entre as minhas pacientes é mulheres que têm até uma alimentação diversa, mas quando a gente vai fazer um exame de sangue, elas estão deficientes em alguns nutrientes. E aí, quando a gente vai avaliar a parte digestiva, está funcionando pessimamente. Ou seja, é um indicativo de que ela não está conseguindo absorver aquilo que ela está consumindo.
Agora, pode parecer que isso é muito abstrato ou que isso não tenha um impacto tão forte no controle ou no surgimento da acne. Mas, pelo contrário, hoje já tem alguns anos que eu trabalho só com tratamento da acne. Muitas mulheres que eu atendo têm desequilíbrios intestinais. E a partir do momento que a gente corrige, elas conseguem ter uma pele mais saudável. Se vocês quiserem até ter um exemplo melhor sobre isso, tem um vídeo aqui onde eu conto o caso da Vanessa, que foi uma paciente minha que a gente fez esse protocolo de modulação intestinal para tratar a acne dela, e a partir disso ela conseguiu ter um resultado positivo. E aí, quais são os sinais de alteração digestiva que você precisa ficar atenta, que vão te dizer que existe algum desequilíbrio que você precisa tratar para conseguir ter uma pele saudável, tá? Os mais comuns. Primeiro, alteração de consistência das fezes. Aqui tem a tabela, a escala de Bristol. O ideal seria você ter um formato de fezes, um cocô banana, um cocô salsicha, né? Que você tem facilidade para ir no banheiro, que não suja muito o papel. Mas vocês podem ver aqui nessa escala que tanto o cocô mais endurecido, mais ressecado, formato bolinha, isso me mostra uma alteração. E esse cocô também mais amolecido me mostra também que você não está conseguindo digerir tão bem aquilo que você está comendo. Então, o ideal é que você tenha um padrão de fezes que fique nesse formato salsicha. É claro, uma vez ou outra você ter alguma alteração, né? Isso vai dizer muito sobre o que você comeu naquele dia. Mas o que eu vejo muito, tá, entre as minhas pacientes, são mulheres que sempre têm um cocô nesse formato de bolinha, ou que sempre tem um cocô nesse formato mais amolecido, ou que está sempre alterando esses dois padrões, não consegue ter uma consistência ali mais saudável das fezes, tá? Um outro sinal muito comum é a presença de gases, principalmente em excesso, e gases com odor forte. Se existe um odor forte, né, ali me mostra também que existe um desequilíbrio das bactérias lá no seu intestino e a gente precisa olhar para isso com mais cuidado. Então, você tá sempre estufada, sempre distendida, com muitos gases ou muitos arrotos, isso também é um sinal de que existe alguma alteração na sua parte digestiva. Uma outra coisa que a gente também precisa ficar atenta é com relação a alimentos que você não tolera bem. O que eu vejo? Tem algumas pacientes que já perceberam, ou por exame, ou por sinais clínicos, de que têm intolerância à lactose, mas estão sempre consumindo lactose. E aí, isso vai gerando também um desequilíbrio lá na sua parte digestiva, um aumento de inflamação no seu intestino. Então, se você é uma pessoa que sempre está comendo e passando mal, sempre come e tem algum sintoma digestivo, isso também é importante investigar e tratar para que você consiga reequilibrar a sua digestão. Se você é uma pessoa que está focando no tratamento da sua pele, mas está esquecendo de cuidar do seu intestino, grandes chances de que você não consiga ter um resultado de controle de acne no longo prazo. Então é preciso olhar também para a sua digestão para você conseguir manter sua pele saudável e não ficar passando por aquele processo de que a pele melhora, depois as espinhas todas voltam. Agora, se você quer ajuda para ter uma pele saudável, sem depender de remédio, me manda uma mensagem, entra em contato comigo através das minhas redes sociais, WhatsApp, Instagram, para eu te explicar melhor como eu posso te ajudar nesse tratamento. Agora, se você gostou do vídeo, compartilha com outras pessoas, deixa seu like, se inscreve no canal, deixa seu comentário. Enfim, espero que vocês tenham gostado e que tenham entendido um pouco mais sobre como é essa relação da digestão com a acne.